Seja bem-vindo. Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre um tema muito importante. Um homem cheio do Espírito Santo influencia o meio em que vive. Gostaria que você me acompanhasse nesse assunto. Nós vamos usar o exemplo do próprio Jesus, do nosso próprio Salvador, que está lá em Lucas, capítulo de número 11, que diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa e vindo de caminho, e não tenho o que lhe apresentar. Se ele respondendo de dentro disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que ainda que não se levantar a dar-los por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver visto. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, nós temos aqui esta referência bíblica. Eu gostaria de frisar que o Evangelho de Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem. E como ele faz uma introdução ao livro de Atos dos Apóstolos, ele apresenta Jesus como um homem cheio do Espírito Santo. Nós podemos ver isso diversas vezes no início mesmo do próprio livro de Atos, quando Jesus é batizado e o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, quando ele é conduzido ao deserto para ser tentado, e quando ele inicia o seu ministério, a Bíblia diz que ele fazia o que fazia por intermédio do Espírito Santo, do revestimento do Espírito Santo. É importante também frisarmos aqui que Jesus, quando foi a Nazaré, ele fez aquela leitura de Isaías que diz que o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu, uma referência de que ele seria cheio do Espírito Santo, né? E então há várias evidências bíblicas que nos mostram que Jesus executou o seu ministério terreno na unção ou revestido com o Espírito Santo. E isso é um exemplo para nós cristãos, por isso que Lucas frisa bastante isso, porque depois o Evangelho de Atos vai falar bastante sobre a operação do Espírito Santo sobre a igreja e sobre os primeiros cristãos, né? Agora aqui nós temos um acontecimento um pouco diferenciado no Evangelho. A gente percebe a unção do Espírito Santo em Jesus quando ele prega, e é muito interessante, porque isso me chama bastante atenção. Eu, como pregador, isso acaba mexendo um pouco comigo, com o meu ego, vamos dizer assim, porque a gente, como prega na igreja, a gente procura sempre atrair a igreja e tornar as nossas mensagens interessantes. E para isso a gente às vezes utiliza de alguns artifícios. Mas a Bíblia diz que Jesus ele se assentava e ensinava. E esse assentar e ensinar do mestre era tão profundo que às vezes as pessoas não tinham vontade de ir embora, tal qual as passagens bíblicas que se referem à multiplicação, né? Então,
a gente vê quando o próprio livro de João também, no capítulo de número 7, nos apresenta Jesus pregando no templo e as pessoas dizendo que ele não pregava como os escribas, como os fariseus, mas pregava como alguém que tinha autoridade. E me chama muito a atenção também, gostaria de frisar aqui, a chamada de Mateus. A chamada de Mateus mexe muito comigo. Mateus estava trabalhando, um coletor de impostos, e Jesus simplesmente chega para Mateus e diz: segue-me. E Mateus larga tudo e começa a seguir o Mestre. O que é isso? Era a unção do Espírito Santo na vida de Jesus, que ele a capacitava a falar de forma sobrenatural, a ensinar de forma sobrenatural. E nesses versículos que lemos aqui em Lucas 11 não é diferente. Aqui o Espírito Santo, ele capacita Jesus a orar de forma sobrenatural também. A oração estava tão intensa, tão abençoada, que um discípulo, ao ver ele orar, sente desejo de ter a mesma comunhão com Deus, né? Aqui é o primeiro ponto da minha mensagem e eu acho isso aqui muito maravilhoso. Jesus não estava pregando sobre oração, Jesus não estava obrigando ninguém a orar, mas ele estava orando. E por intermédio da sua oração, alguém foi tocado e despertado, né? Eu fico pensando às vezes se eu possuo esta mesma comunhão com Deus, se quando eu estou na igreja, nos períodos de oração, alguém que está do meu lado, alguém às vezes que está até meio cabisbaixo, chateado, com vontade de parar, ao ouvir a minha oração, ele se sente motivado novamente, né? Se sente com vontade de orar como eu oro. E não só na oração, mas também na própria vida cristã. Alguém, ao ver o meu testemunho cristão, a forma que conduzo a minha vida, a minha família, será que essas pessoas elas olham para mim e pensam da seguinte forma: eu gostaria de viver como o Emanuel vive, eu gostaria de ter este relacionamento com Deus que o Emanuel tem? Ou quando alguém mesmo me ouve pregar, né, ao invés de sair dali desanimado, achando que eu sou um grande pregador e que nunca vai chegar lá, será que essa pessoa ela consegue sair dali pensando da seguinte forma: eu gostaria de pregar assim e eu sei que um dia eu vou chegar lá, porque Cristo ele nos chamou para inspirar as pessoas. Eu devo, em tudo que faço, glorificar ao Senhor. Então, todas as minhas atitudes, seja o conduzir da minha vida, seja o orar, seja o pregar, isso não pode criar uma divisão entre eu e o meu próximo. Muito pelo contrário, as minhas atitudes precisam aproximar o meu próximo de Deus. As pessoas que me ouvem pregar, me ouvem orar, elas devem sentir o desejo de estar com Deus também, ou de ser um instrumento nas mãos de Deus também. Se não for dessa forma, a gente está errando terrivelmente no ministério. Quando a minha pregação serve para criar um abismo entre as pessoas que me ouvem e eu, ou um altar para mim, né, que não deixa de ser uma forma de idolatria, que é errônea, é pecado e desagrada a Deus, e Deus mesmo diz na sua palavra que ele não divide a sua glória com ninguém. Eu preciso repensar o meu ministério. Se tenho o desejo de ser assim, o desejo de ter um ministério onde as pessoas olhem para mim e pensem que eu estou num nível espiritual maior do que elas, e que este nível não é alcançável de forma humana, mas sim de forma sobrenatural e que ninguém consegue chegar lá, eu estou errando terrivelmente no meu ministério. Essa é a primeira meditação que eu deixo para vocês aqui no início de Lucas, né? E eu gostaria que você pensasse acerca disso, pensasse com muita seriedade, para que o nome do Senhor possa ser glorificado na tua vida. Em segundo ponto, Jesus ele agora fala sobre o modelo de oração. Jesus
não só aqui, mas também em Mateus, né, capítulo de número 5 ou 6, capítulo de número 6, ele fala acerca da oração do Pai Nosso. Eu não quero me entrar em detalhes acerca da oração do Pai Nosso, mas eu gostaria de frisar umas coisas bem interessantes que a gente aprende aqui. A gente aprende por intermédio do Pai Nosso que devemos glorificar a Deus em nossas orações. A nossa oração, ela não pode ser somente petição, mas ela precisa ter um momento de louvor, de engrandecimento do nome do Senhor. Em segundo ponto, a gente aprende que nós devemos orar para que a vontade de Deus se manifeste em nossas vidas também. Não devemos querer impor as nossas vontades a Deus em oração, mas devemos pedir para que Deus nos mostre qual é a sua vontade. E a exemplo de Jesus, no Getsemane novamente, nós devemos orar para que Deus nos dê graça, para que possamos cumprir a sua vontade, porque nem sempre a vontade de Deus para as nossas vidas vai ser o caminho mais fácil, né? Jesus mesmo disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e ande. Então nem sempre o Evangelho vai nos trazer mais facilidades, né? E em terceiro ponto, a oração do Pai Nosso, ela não é uma oração individual. Se você perceber, se você ler novamente a oração, tanto aqui quanto em Mateus, você vai verificar que todas as vezes que a oração está se referindo a mim mesmo, ela está incluindo os meus irmãos, está usando não a primeira pessoa, mas a terceira pessoa, dizendo nós, né? Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, nos dá o pão de cada dia, dá-nos, né, o pão de cada dia. Então você percebe que a oração não é individualista, não é pensando somente em si, mas também pensando nas demais pessoas que nos cercam. Nós estamos falando acerca do tema de que um homem cheio do Espírito Santo influencia o meio em que vive. Então nós influenciamos esse meio por intermédio do nosso exemplo e por intermédio das nossas orações também, né? Em terceiro ponto vem a parábola do amigo importuno, né? Segundo alguns estudiosos, o importuno aqui, ou a importunação dita na parábola, que é a palavra principal desta parábola, é desavergonhado ou sem vergonha, né? Esse camarada aqui, ele não teve vergonha de chegar de madrugada na casa do seu amigo para fazer a sua petição, ou pedir 3 pães. O pedido era muito específico, né? Isso também nos chama bastante atenção do pedido específico deste homem. Então, a história é bem simples de se entender, né? Não podemos tentar achar soluções ou soluções teológicas em todos os elementos da parábola, mas devemos procurar sempre a parte principal e aquilo que Jesus queria demonstrar. Então, a gente tem 3 elementos nessa parábola. O amigo que foi pego de surpresa, com uma visita inesperada. Um outro amigo estava vindo de viagem, passou ali de madrugada, de noite, meia-noite já, né? E ele não tinha nada para dar para esse amigo. Ele estava sem nada na sua despensa. Então ele apressadamente corre a um outro amigo, né, para então pedir 3 pães. Só que esse seu amigo já estava deitado, já estava dormindo, a sua casa já havia sido recolhida, talvez até os animais estivessem ali na cozinha dele, né? Haja visto os modelos de casa da antiguidade, desta época. Mas aquele homem foi tão insistente, tão descarado no seu pedido, que a Bíblia diz que o seu amigo que estava dormindo teve que levantar, teve que acordar todo mundo, talvez teve que remanejar animal para abrir a despensa, para então poder suprir as necessidades do seu amigo. É interessante que o contexto que Cristo está dizendo aqui ainda está se referindo ao desejo de oração do discípulo.
E ele, então, lá no finalzinho, ele vai dizer que o discípulo deveria pedir, o que deveria ser buscado, o importante de ser buscado para se ter aquele nível de comunhão com Deus, era a presença do Espírito Santo. E ele diz aonde devemos buscar. E somente em Deus nós podemos buscar esta presença. Devemos buscar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo em nossas vidas, de uma forma que não tenhamos vergonha de chegar diante de Deus. Precisamos usar da nossa amizade conquistada por Cristo no Calvário. Jesus Cristo disse aos seus discípulos que eu já não vos chamo mais de servo, mas de amigo, porque o amigo sabe a vontade do seu Senhor. Então nós devemos usar esta amizade para chegar diante de Deus e pedir para Ele duas coisas referentes ao Espírito Santo. Precisamos pedir a Deus que nos torne pessoas cheias do seu Espírito, porque pessoas cheias do seu Espírito são pessoas que têm o fruto do Espírito em si. Logo, é uma pessoa cheia de amor, de paz, longanimidade, benignidade, bondade, temperança, que essa temperança é algo tremendo, que falta bastante na gente muitas das vezes, e a gente precisa chegar em Deus e pedir: Deus, me faça um homem, me faça uma mulher cheio do teu Espírito Santo. Não podemos passar os nossos dias aqui na Terra sem termos esta experiência de sermos cheios do Espírito Santo, se é que de fato queremos seguir a Cristo. Paulo mesmo diz em Romanos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E é o Espírito Santo que testifica que nós somos filhos de Deus. É Ele que nos dá a certeza da salvação. Então, cada cristão ele precisa, de fato, é uma urgência, ser cheio do Espírito Santo. E em segundo ponto, nós precisamos também pedir um revestimento do Espírito Santo. Esse revestimento nos capacita a fazermos as coisas para Deus. Este revestimento nos concede dons do Espírito. O Evangelho de Atos nos fala muito sobre isso, e o Evangelho, a palavra-chave do Evangelho de Atos está lá no seu capítulo de número 1, quando Jesus Cristo promete encher ou revestir os primeiros cristãos com o seu Espírito Santo. E ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minha testemunha em Jerusalém, em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então eu gostaria que você pensasse nisso, dessa urgência de ser cheio do Espírito Santo. Eu gostaria que você pensasse que nós somos como esse homem. Se pensarmos na evangelização, se pensarmos na influência que precisamos ter acerca do mundo, Jesus Cristo nos chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Nós não temos essa capacidade em nós mesmos. Mas nós temos um Deus que é nosso amigo, que é nosso Pai, que a Bíblia aqui diz que sabe dar boas dádivas aos seus filhos. E esse Deus, se pedirmos com intensidade, com um propósito de coração, Deus nos dará da presença do seu Espírito. Eu gostaria que você pensasse que se você tentar influenciar alguém, se você tentar pregar para alguém, ou se você quiser animar alguém, você é um homem sem pão. Da sua despensa não tem nada. Mas 1 Coríntios, capítulo de número 4, diz que Paulo fala que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então Deus tem uma despensa cheia para nós. Deus tem dons espirituais. Deus pode nos capacitar a fazer a sua obra de uma forma extraordinária. Mas nós temos que aprender este segredo de pedir ao Senhor. Que o Senhor te abençoe,
eu vou terminar por aqui. Eu estou fazendo esse vídeo mais especificamente para os jovens da congregação de Rainha. Eu comentei algo acerca desse assunto numa escola dominical e eu gostaria então agora de compartilhar com mais detalhes acerca de Lucas capítulo de número 11 aqui, né? Eu gostaria de dizer que se você quer um revestimento de poder, se você quer ser revestido pelo Espírito Santo, você precisa ter um propósito. E esse propósito não é você mesmo. Esse revestimento de poder não é para você, mas é para alguém que está do seu lado, que é seu amigo, que precisa de algo da parte de Deus. Deus só vai nos encher com seu Espírito Santo quando pararmos com umidade e começarmos a utilizar o termo "me usa, Senhor". Me usa. Eu tenho um amigo. Eu tenho um conhecido que tem uma necessidade e essa necessidade é o Senhor. Então me reveste, Senhor, e neste momento Deus vai nos revestir com seu poder. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.